E aí pessoal, professor José falando aqui. Vamos iniciar o segundo capítulo aí sobre equilíbrio químico nas reações químicas, tá bom? Esse capítulo é específico para deslocamento de equilíbrio químico, certo? Então ele está aí voltado para deslocamento de equilíbrio químico, como a gente vai manipular as reações químicas a ponto do meu equilíbrio ser modificado, ok? Alguns principais conceitos que a gente vai aprender durante todas essas aulas são o princípio de Le Chatelier aplicado ao deslocamento, variação da pressão, reações endotérmicas e exotérmicas, efeito do íon comum e também catalisador. Além de variação da pressão, tá, existe aí a variação da concentração e da temperatura dentro do deslocamento químico. Tá? Não abordei aqui, mas a gente também vai colocar isso em prática. Então vamos lá. Eu tenho aqui a seguinte reação, né? N2 mais H2 formando amônia. Então, no capítulo anterior, a gente viu que uma reação reversível ela sucede um sistema fechado. Tá? A gente vê que esse símbolo aqui, né, ele indica o equilíbrio químico e a reversibilidade da reação química. Então, ele é atingido em um sistema fechado, tá bom? E, né, ela atingirá um estado em que chamamos de equilíbrio dinâmico. O que é esse equilíbrio dinâmico? É quando aí tu tem a situação de equilíbrio, né, a reação de formação e de decomposição, elas têm velocidades iguais e as constantes também são iguais, né? A reação ocorre em dois sentidos, né? Reação direta e o sentido inverso. Tem aqui, ó, o sentido direto dos reagentes para os produtos e dos produtos para os reagentes. Tu tem a reação inversa, né? O sentido inverso, sentido direto e inverso. Só para a gente relembrar os conceitos principais de equilíbrio. Então, com a mesma velocidade, né? Quando tu tem a reação direta e inversa com a mesma velocidade, você tem aí uma situação de equilíbrio, tá? A gente chama até essa reação direta que ela tem uma velocidade v1 e essa de volta, né? Ela tem uma velocidade v2, tá bom? Então, quando essas velocidades, né? A velocidade 1 e a velocidade 2 tiverem valores iguais, eu tenho o quê? Uma situação de equilíbrio químico, tá bom? Então, não havendo nenhuma interferência externa dentro de um sistema como esse equilíbrio tende a ficar indefinitivamente nessa situação, a não ser que tu venha com uma perturbação sobre o sistema, né? Adicione, retire reagente, adicione ou retire produto, tá? Mexa na temperatura. A gente sabe que isso tá em uma temperatura, ele é calculado para uma temperatura constante. Tá? Todo o equilíbrio ele tem uma certa constante de equilíbrio, mas é calculada, dimensionada a uma temperatura constante. Tá? Como muitos desses sistemas reversíveis, galera, né, elas envolvem substâncias de grande importância econômica, por exemplo, aqui a amônia, tá? O NH3, ele tem uma importância econômica muito grande. Tá? Quanto maior for o rendimento da minha produção, né, desses compostos, vai ser melhor. Tá? É de interesse, não, portanto, que a situação de equilíbrio possa ser alterada de modo a se obter uma maior quantidade de produtos. Tá? Então, quanto mais produtos eu tiver aqui, né, quanto mais eu estiver produzindo quimicamente falando, é muito legal para a indústria, tá? É muito legal para os processos químicos de produção de substâncias químicas, né, ácidos importantes para a indústria, bases importantes para a indústria de limpeza, cosméticos e tudo mais. Então, eu tenho que saber manipular o meu equilíbrio para que eu tenha uma maior produção de produtos. Tá bom? Então, analisando especificamente essa reação aqui, né, N2 mais H2 e o NH3, eu tenho aqui a representação bem simples. Né? As bolinhas vermelhas é o átomo de nitrogênio e as bolinhas azuis são os átomos de hidrogênio. Né? A vermelha de nitrogênio e a azul de hidrogênio. Então, eu tenho aqui duas bolinhas vermelhas de nitrogênio. Eu já entendo aqui, né, que essa bolinha vermelha ela representa a molécula de N2, né, são dois nitrogênios juntos, e aqui essas duas bolinhas azuis elas representam, tá, galera, a molécula de H2, tá certo? Então elas estão aqui, né, elas vão sofrer colisão no início e aí elas vão formar o meu primeiro equilíbrio, tá? Eu tenho aqui meu primeiro equilíbrio. Preste atenção nessa moléculazinha que formou aqui, ó, tá? Essa daqui especificamente, né? Qual é essa molécula? Eu tenho uma bolinha vermelha que é um nitrogênio e tenho três bolinhas azuis aderidas a ela, tá? E aí vai formar o que eu tenho aqui no meu produto, que é o NH3,
que é a amônia que eu tenho aqui. Então, é essa reação sendo explicada por um modelozinho bem didático, né? A gente pode ver que tem essas esferazinhas que lembram até o modelo de Dalton, tá bom? Então elas vão se chocar, mas nem todas vão reagir. Tu vê que ainda sobra, né, N2 aqui no meu sistema, sobra H2 no meu sistema, hidrogênio, nitrogênio e também forma amônia. Só que eu tenho aqui quantas moléculas de amônia? Duas moléculas de amônia sendo formadas. Então eu tenho aqui o que eu chamo de equilíbrio 1. Então elas chegaram no equilíbrio dinâmico, né? A formação, a reação direta, a inversa, tanto a decomposição como a formação tem velocidades iguais, mas tu tem uma menor quantidade de NH3. Depois, em outra situação, tu pode perceber que tu tem a mesma quantidade de reagente, mas aqui tu tem quantas moléculas de amônia, né? Tu tem 1, 2, 3, 4 moléculas de amônia. Tu tem uma maior quantidade de produto, tá, de teu interesse, que é o NH3. Então tu tem uma outra situação, é o equilíbrio 2. Então a maior quantidade de NH3. Então, né, as reações em que não há gases envolvidos, nem mesmo os reagentes, nem mesmo produtos, não é necessário que o sistema seja fechado para que ocorra o equilíbrio dinâmico, né? A gente estuda isso aqui mais, a questão do equilíbrio dinâmico para sistemas gasosos, tá bom? Então esse vai ter esse equilíbrio 1 e depois, se eu modificar ou perturbar meu sistema, eu vou ter essa situação aqui, que é o equilíbrio 2, que é mais interessante para mim. Então, tá, o deslocamento, né, de equilíbrio, ele acontece dessa forma, né? Ó, a situação, a síntese da amônia foi deslocada no sentido de formação dos produtos. O que é deslocamento? Tá? É quando eu vejo essa mudança, né? Eu tenho uma certa quantidade de produto aqui no meu equilíbrio 1 e no meu equilíbrio 2 eu tenho uma outra quantidade de produto. Então é como se a reação estivesse se deslocando nesse sentido, galera, né? Ó, ela está se deslocando, tá? Aqui, ó, dos reagentes os meus produtos, né? Eu vejo que ela tem um sentido de maior evidência, né? De maior força, como se eu tivesse uma perturbação que jogasse, né, os meus reagentes para a formação de mais e mais produtos, tá bom? Então, considerando, né, novamente essa ilustração que a gente teve aqui, podemos dizer que o equilíbrio 1, né, a síntese da amônia foi deslocado no sentido de formação dos produtos, né? Ou mais informalmente, né, dizemos que o equilíbrio foi deslocado para a direita. Tu pode dizer a seguinte coisa, tá? Se eu formei mais amônia, então quimicamente eu posso dizer, se eu formei mais amônia aqui no meu produto, quimicamente eu tenho aí o deslocamento da minha reação no sentido de formação dos produtos. E aí, de forma menos usual, eu posso dizer, como essa daqui é a reação direta, eu posso dizer que a reação direta, tá? A reação foi deslocada no sentido da direita ou no sentido da reação direta, tá certo? Então esses são os termos que você pode usar para deslocamento do equilíbrio. Deslocamento é para onde a reação se encaminha com mais veemência, tá certo? Então essas são as considerações de deslocamento de equilíbrio. E pode acontecer no sentido inverso também, né? Eu tenho um produto aqui e aí e voltar a formar reagente, no caso o meu interesse seja uma reação de decomposição. Então eu tenho aqui uma situação bem didática para a gente entender, tá, o deslocamento de equilíbrio. Entendendo o deslocamento de equilíbrio, eu tenho uma lanchonete 1, eu tenho uma maior frequência de pessoas, né? Um salão de festas apresenta dois ambientes, cada um com uma lanchonete. Em um ambiente há 30 pessoas, esse daqui, e no outro 15, que é esse menorzinho aqui, ó, a lanchonete 2 e a lanchonete 1. No entanto, as pessoas estão constantemente mudando de ambiente. Há algumas passando do ambiente 1 para o 2 e vice-versa, né? Daqui para cá e daqui para lá. Então, é como se fosse uma reação química. Tu tem reagentes, tu tem produtos, e aí tu tem a velocidade 1 e 2, né? A velocidade de reagente formando produto e de produto formando reagente, tá? E aí ele fala o seguinte, né? Na mesma velocidade. Mas, né, isso aqui se mantém constante. Tu sempre tem 30 pessoas aqui e sempre tem 15 pessoas aqui, né? Quando elas mudam de lugar, sempre mudam de forma alternada. Permanece sempre o mesmo. Trata-se de um equilíbrio dinâmico. Então, aqui é um equilíbrio dinâmico aplicado a uma situação de um shopping center, né? Então, vamos continuar aqui. Na segunda situação, né? A nova situação de equilíbrio será atingida após os instantes em que houver grande fluxo de pessoas para o ambiente 2. Né? Depois de algum tempo, contudo, a quantidade de pessoas em cada ambiente volta a ficar constante, com quantidades diferentes. Na situação 1, tá? No equilíbrio dinâmico, dizemos que o equilíbrio foi deslocado para o segundo ambiente. Imagine que aqui, tá?
surge uma promoção nessa lanchonete. Aí ela atrai mais as pessoas para cá. Então eu vou ficar com mais gente aqui na minha lanchonete 2. Eu vou ter 32 pessoas aqui e 13 aqui, tá? Mas o fluxo continua o mesmo, né? As pessoas continuam vindo de um lado para o outro, tá? Só que aí eu mudei a quantidade. Agora eu tenho mais pessoas no ambiente 2, que é a lanchonete 2, do que no ambiente 1, tá? E essas velocidades, em um certo momento, elas vão se manter constantes. É a mesma coisa que acontece numa reação química. Eu tinha lá a situação com a lanchonete 1 com mais gente, e agora na minha nova situação eu tenho mais pessoas indo para a lanchonete 2, tá bom? Então é como se eu tivesse deslocado, tá? Deslocado a minha reação para o sentido dos meus produtos, galera, tá bom? A reação deslocada aí para o sentido do meu produto. Ele fala, o deslocamento de equilíbrio da situação não ocorre de um ambiente para o outro, ou de um frasco, de um becker para o outro. Ele ocorre na própria reação, tá? Ou seja, de um membro para o outro da equação que representa a reação química, né? Tu tem a lanchonete 1, a lanchonete 2, é como se fosse um sistema reacional só, tá? Isso acontece dentro de um sistema reacional só. Você não precisa mudar de recipiente para poder acontecer o deslocamento de equilíbrio. Você vai adicionar reagente, ou você vai mudar a temperatura, ou você vai mudar a pressão para que tu possa mudar a situação de equilíbrio, tá bom? Então é assim que a gente vai aplicar nas reações químicas. Já na próxima aula eu já vou falar de variação da concentração dos reagentes químicos e como isso influencia na constante de equilíbrio, na velocidade das reações químicas e tudo mais, tá bom? Espero que essa maneira mais didática aqui de entender o deslocamento tenha funcionado para vocês, né? No sentido de tu enxergar a formação de produto, tá? Com maior frequência, sendo que depois tu vai restabelecer um equilíbrio novamente, tá certo? Então isso é deslocamento, ele pode ser tanto para a formação de produto como para a formação de reagente, sendo que o mais interessante para nós é a formação de produtos, tá, galera? Então a gente vai parando por aqui. No próximo vídeo a gente já vai falar sobre variação da concentração no deslocamento de equilíbrio. Então, até mais!